Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje eu recebo uma convidada muito especial para falar sobre os desafios e avanços das mulheres no mercado imobiliário e na construção civil. E além das inovações no marketing no setor. A nossa convidada é a Renata Peixoto Dias, diretora de marketing e relacionamento da Encamp Residencial. Ela tem mais de 22 anos de experiência na área de marketing, 10 deles no mercado de construção e incorporação. A Renata tem uma trajetória marcada por grandes campanhas, estratégias de crescimento e inovação. Eu lembro que esse episódio faz parte da campanha Mulheres à Obra, uma iniciativa da Abra Inc. para dar visibilidade às mulheres da construção civil. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Andréia. Obrigada, Abra Inc. aí, pelo convite. Fico muito grata, porque isso é um tema realmente muito relevante para o nosso setor, né? Vamos lá, então, contar da sua trajetória. Eu queria que você falasse da sua formação e por que dessa escolha, ou foi a vida que te trouxe para o mercado da construção civil? Como é que foi isso? Então, eu sou formada em comunicação, né? Fiz jornalismo e minha ideia, né, sempre foi ser repórter. Eu era louca com esporte, então comecei assim. E eu fui primeiro para a TV, fiz TV muito tempo, trabalhei em algumas emissoras, grandes emissoras, e logo depois eu me vi, 5 anos eu fiquei nesse ramo, e eu me vi trabalhando também com assessoria logo em seguida, assessoria de comunicação. E quando eu trabalhando com comunicação, fazendo pautas para grandes clientes, né, de negócios, eu fui convidada por um desses clientes para poder assumir o marketing. E eu fui para uma grande empresa de varejo. E desde então, eu comecei a minha carreira mesmo dentro do marketing, especificamente, dentro dessa empresa de varejo, né? É uma empresa grande. Quando eu entrei, ela era uma empresa com praticamente em 2 estados. Quando eu saí, a gente já estava em 13. Era a segunda maior rede de varejo do país. E faturamento de 9 bi. E praticamente foi esse meu trabalho lá há muito tempo. Fiquei quase 11 anos dentro dessa empresa. E uma empresa muito competitiva. O varejo, a gente nem dá para comemorar a meta, porque quando você já comemora, já tem que já surgiu uma outra meta, né? Então, essa minha raiz de varejo, essa questão de grandes campanhas, um volume de negócio, né, rodando, era muito volumoso. A gente está falando de mídia aí, de um budget de 5 milhões mês. Então, eu fazia também toda a parte de captação com indústria, grandes negócios, novos projetos com a indústria de eletro, né, que eram especificamente varejo de eletro. Então, isso me deu uma base muito grande, um conhecimento muito grande dentro da área de marketing, com todos os veículos, conhecimento na prática mesmo, assim, de como segmentar, como trabalhar cada veículo, como fazer as grandes campanhas. Então, para mim, foi uma escola e foi assim, que eu consegui essa bagagem aí no marketing. E aí, trabalhando tanto tempo nisso, essa empresa já estava aqui em São Paulo e eu era de Minas e acabei tomando uma decisão por ficar em Minas. E aí foi quando eu aceitei uma proposta de uma incorporadora, de uma consultora, para começar a trabalhar lá. O meu diretor, na época, tinha uma exigência que queria que fosse uma pessoa de varejo, que tivesse essa pegada, até porque o mercado de incorporação e construção, ele já era um mercado muito voltado com a questão de falar de famílias, experiência, mudança de vida, mas tinha pouca competitividade, diferencial entre
as incorporadoras, né? E ele queria muito isso, que eu começasse a trabalhar um marketing mais competitivo, trazendo um pouco mais de gatilhos do mercado de varejo, que é a escassez, a oportunidade, né? A urgência. E foi assim que eu fui para o mercado de incorporação. E como é que foi essa transição? Né? Porque você, pelo que eu estou entendendo, tinha que encontrar no mercado, no mercado da construção civil, mercado imobiliário, os mesmos caminhos, os mesmos gatilhos que trouxessem o consumidor, o cliente para o mercado, aproveitando a sua experiência com varejo. Então, foi meio desafiador, porque dentro do mercado, dentro do segmento imobiliário, as pessoas usam muito a questão de realização de sonhos, né? Mexem muito com essa parte emocional das pessoas. E o varejo em si, ele mexe muito com o lado os gatilhos muito mais de oportunidade, de velocidade, trazer urgência, né? Para que as pessoas se venham numa condição de, tipo assim, a chance é agora. Então, se eu não compro, eu perco. E esse foi o meu grande desafio. Trazer também para dentro do mercado um calendário de oportunidades, sazonalidades que envolvessem também o varejo, porque a gente sabe que muitas vezes o movimento das pessoas, principalmente concessionárias, o próprio varejo de eletro, concessionárias, indústria de carro, eles têm sazonalidades para fazer grandes feirões, saldões, essas datas que você passa para o consumidor um senso de urgência, um senso de oportunidade. E aí, dentro desse mercado, eu vi que faltava um pouquinho esses gatilhos, né? E esse calendário aí. Então, eu trouxe isso para dentro da nossa estratégia, construir calendários, oportunidades pontuais para trazer para o cliente essa urgência. E aí, dentro do mercado, principalmente Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que o bolso é muito sensível, né? Então, o cliente entende e faz uma escolha do que cabe no bolso dele. Não muitas vezes pelo que ele necessita, mas do que cabe no bolso dele. Então, isso foi super importante para a gente conseguir conquistar mais mercado, mais clientes, porque aí a gente foi vendo que a gente ia trazendo mais clientes interessados nessa oportunidade, né? Renata, você está há mais de 10 anos no setor. Quais transformações você destacaria? O que você mais percebeu de mudanças nesse período, principalmente no marketing, na forma como as incorporadoras se comunicam com os consumidores? Eu percebo que realmente a questão da pandemia foi um divisor de águas, né? Quem não teve velocidade buscou ferramentas para se moldar, para trabalhar de forma digital, perdeu muito. E essa velocidade pós-pandemia, essa mudança pós-pandemia foi muito rápida. Então, assim, o consumidor antes que... às vezes nesse mercado, a gente tinha muito isso, né? Não vamos falar preço, não vamos divulgar a metragem, vamos deixar ele visitar o stand, para ele sentir isso no stand de vendas e tal. Acabou. O cliente hoje, ele quer ter toda a informação na mão, ele quer poder comparar, ter autonomia para isso. Então, assim, essas questões acabaram. Então, hoje a gente tem que dar autonomia para o cliente, passar todas as informações, entregar para ele essa quantidade de informações que antes ele ia conseguindo aos poucos dentro do processo, da jornada dele com a construtora, e para facilitar para ele o processo de decisão, né? E aí a gente entendeu isso, então a gente criou diversas ferramentas digitais no processo de atendimento. Inclusive, a gente implantou um bot, foi no ano
começou em 2023, mas um bot conversacional todo voltado para ChatGPT, né? E facilitando uma conversa com o consumidor. Então, no ano passado, a gente teve um resultado com esse atendimento da Amy, que hoje é nossa atendente virtual, que foi excepcional. Então, assim, em termos de número, né, foram quase 50 mil conversas iniciadas, mais de 60% de taxas, de respostas, né, conversão de respostas. Ela auxiliou na qualificação de quase 7 mil leads, né? Então, assim, que é uma conversão maravilhosa, é 14% de conversão de qualificação. Isso ajudou muito a gente a identificar até coisas que a gente não identificava. Mais de 60% das pessoas que entravam em contato com a gente era fora de horário comercial. Então, a gente perdia muito quando o nosso bot era muito engessado, roteirizado, porque as pessoas já não tinham mais informações grandes, assim. Ela perguntava uma coisa e era muito limitado. No chat, hoje, no bot que a gente tem, é ilimitado. Você consegue fazer todo Você passa o valor que você tem, ele consegue fazer todo um planejamento financeiro para você, entrega isso, coloca a taxa de juros, coloca quanto que vai ser sua parcela, fala dos produtos, fala das áreas comuns, manda vídeo, manda foto. Então, assim, hoje a gente está num outro patamar de atendimento, né? Com a inteligência artificial e com as ferramentas hoje digitais, né? De atendimento. Então, é um outro cenário. Falando ainda sobre mudanças, desafios, você, por ser mulher no mercado imobiliário, você sente que enfrentou alguma dificuldade, alguma diferenciação? Não, assim, a mulher por si só, a gente já tem uma dificuldade em algum, né, no mercado de forma geral. Eu sempre senti que a gente sempre teve algumas dificuldades, algumas barreiras para enfrentar dentro do mercado de trabalho. No segmento imobiliário, eu sinto muito que a engenharia por si só, ela já é predominantemente masculina, né? Canteiro, então, não dá nem para comparar a quantidade de pessoas, de mulheres dentro da obra em si. Mas nos back-offices, nos escritórios, isso tem mudado muito. Eu não vou falar que existiu uma resistência. Eu nunca tive uma resistência, até pela forma, né, que eu sempre trabalhei, pela minha experiência profissional, e que eu me dediquei, né, para estar nos cargos que eu estava. Mas eu percebo que a gente, às vezes, tem muito esforço para ser ouvida. Tem que fazer, né? Para me posicionar em alguns momentos, para me fazer ser ouvida em algumas situações. Isso gasta esforço. E isso, ainda eu não vejo isso sendo tão diferente, sabe? Até observando hoje como um cargo de diretora, eu vejo que isso é mais tranquilo. Mas quando eu pego minhas equipes, as pessoas, as mulheres em cargos de liderança que estão abaixo, né? Eu vejo que é um desafio enorme. Você vê que elas enfrentam resistência? Não resistência, mas como se posicionar. A dificuldade em ser ouvida em algumas situações, né? De trazer. Isso deveria ser muito mais fluido, muito mais orgânico, né? Então, existe ainda dificuldades, sim, principalmente porque é um mercado predominantemente masculino, né? Então, às vezes, eu sinto e faço o meu papel sempre em ser apoiadora, em ser uma líder onde eu consiga trazer essas mulheres para serem ouvidas, sabe? Onde elas consigam colocar posicionamentos, pontos de vista interessantes. Eu acho que esse é o papel que a gente tem quando a gente começa a crescer e vira referência, e vira liderança. A gente tem que conseguir trazer essas mulheres junto aí no processo para ajudá-las, apoiá-las e conseguir fazer com que elas consigam ter voz, né?
Acho que você até já respondeu uma parte aqui dessa pergunta que eu quero te fazer. Quais ações você considera fundamentais para promover uma equidade de gênero no mercado de trabalho? Bem, eh, eu acho que isso deveria ser muito orgânico, né, e muito fluido. Não deveria existir isso, né, mas, a primeira coisa é a gente conseguir fazer com que, algumas, eh, como é que eu posso te falar? Eh, Alguns medidores, assim, sejam iguais para homens e mulheres. Falando assim, vamos colocar numa situação até de contratação. Às vezes a gente quando a gente contrata uma mulher, a gente pergunta se ela tem filhos, onde ela mora, quantos, quem fica com os filhos dela e tal. Isso não deveria ser perguntado para o pai, para um homem, porque na hora que quando a gente contrata um homem, mal a gente pergunta se ele tem filho. Então, eu acho que tá desde lá de trás, sabe? Da gente começar a diferenciar, porque os homens também têm filhos, eles têm famílias. Então, assim, por que a gente não pergunta? Porque a gente sabe que tem toda uma rede de apoio por trás, tem uma mulher lá atrás para poder né, fazer todo fazer com que ele cresça, para que ele tenha disponibilidade de tempo. Então, isso é que eu acho que desde lá de trás, a gente tem que mudar essa forma. As contratações, elas precisam ser olhadas com habilidade, performance, realmente o diferencial da pessoa contratada, né? Se ela tem realmente capacidade, entrega, resultado, isso deveria ser olhado, né? E isso tem profissionais excelentes, tanto como homens quanto mulheres no mercado. E se isso fosse balizado nesse sentido, seria ótimo, né? Mas eu percebo que vai muito além disso, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa forma da gente fazer as contratações. Começa tudo no RH, sabe? Em trazer oportunidades desde a contratação. Que a gente não dificulte a entrada dessas mulheres no mercado de trabalho desde lá de trás, né? E não só no processo, no ambiente, no dia a dia. Mas se a gente tivesse isso lá atrás, na contratação, e viabilizar a entrada dessas mulheres com mais tranquilidade, né? Com mais equiparando elas com homens, pela performance, pela capacidade, pelo trabalho, pelo resultado, eu acho que isso já ajudaria bastante. Ô Renata, na Encamp, como são as iniciativas para a inclusão feminina? A gente não tem nenhuma iniciativa que faça essa diferenciação. A gente tem processos que ajudam a mulher no acolhimento. Por exemplo, a gente tem um programa que foi lançado para as mulheres que estão voltando de licença maternidade, que é um momento que a mulher se sente ainda muito dividida ali com o processo que ela está vivendo de construção de família, onde ela tem muita responsabilidade dentro desse processo, né? E voltando para o mercado de trabalho, voltando a trabalhar. Essa culpa, né? Essa divisão aí de tarefas. Então, a gente tem um programa onde a gente traz esse acolhimento, essa conversa, essa estabilidade para a mulher, para ela conseguir ter um tempo para ela entender que ela tem agora essas duas tarefas e ela tem essa possibilidade de fazer a evolução na carreira dela, mesmo tendo filho, mesmo tendo uma parte muito de responsabilidade na construção da família também. Então, eu acho que isso é importante, a gente mostrar para essas mulheres que elas podem ter evolução na carreira, que mesmo com outras tarefas, que eu acho que a gente já sai até na frente por isso, né? Uma mulher tem uma capacidade única de conseguir ser multitarefas, né? De ter habilidades de controlar vários âmbitos da vida dela com muita destreza, com muita capacidade. Então, eu acho que
que dentro do ambiente de trabalho a gente precisa favorecer isso e mostrar que essa evolução de carreira ela pode ser conseguida, pode se fazer de forma simultânea, sem que ela fique tão preocupada em deixar abdicar a parte de família. Né? Sem que precise escolher por um caminho ou Ou outro. o caminho ou outro, porque isso realmente pode ser simultâneo, né? Ô, Renata, mudando um pouquinho agora o tema, as incorporadoras, a relação delas com os consumidores mudou bastante nos últimos anos. Você até acabou citando a pandemia, que foi um marco na mudança de comportamentos. O que mudou que você percebe assim, de mais importante no comportamento do consumidor no pós-pandemia? É isso, eu acho que o consumidor ele quer ter autonomia. Né? A jornada do cliente hoje ela é multicanal, né? Ela não é mais aquele a gente encontra o cliente só naquele lugar. Então hoje o cliente ele está em todos os canais. Então a gente precisa ter essa preocupação dele conseguir achar as informações com facilidade, transitar nos caminhos, né? Onde ele acessa a empresa de forma muito fluida, onde ele consiga as informações também de forma ágil, né? Dá muita ferramenta para ele conseguir ter facilidade no processo da jornada de compra, né? Eu acho que isso foi um grande marco aí para o consumidor de uma forma geral. Não estou nem falando só do segmento imobiliário, mas hoje o consumidor ele quer ter facilidade, né? Muitas vezes até sem atrelar algum atendente, algum vendedor, né? Ele quer ter isso, ele quer ter o poder de escolha, ele quer pensar, ele quer comparar, ele quer ter o acesso a essas informações e poder ter essa autonomia, né? Então, eu acho que isso foi um marco grande, assim, na mudança de comportamento, sabe? E ainda nessa questão de marketing, de relação com o consumidor, como as novas tecnologias e o uso crescente da inteligência artificial estão impactando esse relacionamento, principalmente dentro do marketing, e como essas ferramentas têm sido utilizadas na Encamp? Bem, como eu te falei, a gente já tem um bot todo voltado para a inteligência artificial, conversacional, que ajuda a gente nesse atendimento, porque sem a IA hoje a gente não conseguiria escalar de forma tão rápida, porque hoje a gente faz atendimento de mais ou menos 15 mil atendimentos, né? De 15 mil leads. Então, se eu tivesse que ter uma equipe para poder fazer isso seria muito mais difícil para eu conseguir ter um atendimento de qualidade, porque precisaria treinar, eu precisaria ter uma escala de pessoas gigantesca, né? Como a gente já falou, hoje meu atendimento, principalmente consumidor, ele não entra em contato grande parte dele num horário comercial. Ele entra em contato e consegue conversar e buscar informação depois que ele sai do trabalho. Então, muitas vezes, você não tem equipe ali trabalhando. Então, se eu não tivesse toda uma ferramenta para fazer o atendimento desses clientes, para dar a informação para ele que ele precisa, e aí não estou falando só de informações básicas, não. Hoje a gente está falando de praticamente ele consegue um plano de pagamento, ele faz uma simulação, você simulação, disse. Exatamente, como da forma que ele quer, variando rendas, fazendo composição, ele faz testes lá. Não, se eu fizer isso, se eu conseguir compor essa renda, tal, como que vai ficar minha parcela? Aí ele dá, não, e se eu fizer isso, e se for só a minha renda, como que vai ser, em que momento eu estou enquadrado, em qual que é a parcela, qual que é meus juros? Então, ele consegue brincar hoje, consegue ter todas essas informações no atendimento. Ele consegue acessar imagens, vídeos, ter tudo o que ele precisa, entendendo inclusive até de detalhes técnicos do empreendimento, né? Em tipo de piso, como que vai ser a planta dele, se tem acesso a isso, se tem aquilo. Então, ele consegue ter isso tudo de forma muito
tranquila hoje, né? Então, a inteligência artificial, ela veio para ajudar a gente tanto no atendimento, facilitar a vida do consumidor e também no marketing. Isso tem nos ajudado demais a segmentar e a qualificar melhor o nosso perfil de consumidor. Então, assim, tem sido muito, muito ágil para a gente. Hoje, nas plataformas, a gente está conseguindo entender o público que compra, voltar para a plataforma essa base de público que compra, ela cruza hoje com as campanhas e aonde as plataformas estão buscando e traz esse público semelhante, esse público que ela entende que foi o público que comprou para gente como um público mais qualificado. Então, a gente está cada vez sendo mais assertivo no público de cada produto. Então, quando a gente tem variações de produto, de valores, de renda de cada produto. Então, a gente está conseguindo ser cada vez mais assertivo no público desses produtos que a gente anuncia. Renata, você tem experiência com campanhas nacionais, com grandes budgets. No mercado imobiliário, quais as estratégias de marketing digital e performance você tem percebido que dão mais resultados? Hoje o digital, hoje a gente praticamente usa 60%, 70% do budget praticamente no digital, né? Porque ele consegue dar para a gente um volume muito grande, ao mesmo tempo ele entrega um rastreamento muito forte, então a gente sabe exatamente com quem a gente está conversando, consegue identificar e construir o público que a gente precisa, com esse retorno, essa devolutiva das plataformas. Então, a gente entende que cada vez está mais forte o digital nesse processo. Mas a gente esquece que, assim, como a gente mesmo falou, o cliente está muito multicanal. Então, não adianta a gente só estar em um lugar. Então, a gente precisa estar compondo e complementando essas mídias com a mídia off, né? Uhum. E mídia promocional, mídia de ação, mídia de combate. Então, a gente faz toda uma composição aí para trabalhar isso. Antigamente, essa mídia off, ela não conseguia ser rastreável, a gente tinha muita dificuldade. Você faz uma TV, você não sabe qual que é o impacto que tem. O rádio, mesma coisa, porque quando a gente faz uma mídia hoje off, todo mundo vai pro digital. Você escuta na TV, você escuta na rádio, você escuta na TV, né? Vê uma propaganda, aí você vai lá, entra no computador e pesquisa sobre a empresa. Uhum. E aí você acaba tendo uma conversão através do digital. Então, muitas vezes a gente acha que isso não é mensurável, né? Mas a gente entende sim que é uma complementação de mídias aí para a gente conseguir o resultado adequado. Nunca pode ser só o digital. A gente tem sempre que dar uma capilaridade aí nessas mídias para a gente conseguir atingir o nosso público de uma forma muito mais ampla, né? Ainda sobre consumidor, mas falando de um público específico, as mulheres, elas têm crescido como chefes de família, esse número tem aumentado. Isso, eu gostaria de saber se reflete na aquisição de imóveis e como elas se comportam como consumidoras. Tem refletido bastante. A gente percebeu que nos últimos 2 anos, fazendo um levantamento lá das vendas que a gente fez, praticamente 51% das vendas, ou elas envolvem uma proponente mulher, né, uma mulher no contrato sozinha, ou mulheres que encabeçam, que fazem composição de renda, mas que elas encabeçam essa renda. Então, poxa, 51% é coisa demais, é muito volume. Então, a gente está entendendo que elas têm grande participação nisso, estão envolvidas não só comprando o imóvel de forma sozinha hoje, mas também hoje elas são a base dessa renda na composição da família, né? Hoje elas encabeçam essa renda maior, às vezes em vários contratos do casal, né? Com 2 proponentes. Então, isso é uma realidade. A mulher tem crescido no mercado de trabalho, elas têm conseguido melhores remunerações e, com isso, elas têm conseguido
conquistar um imóvel próprio, né? Que hoje é o sonho praticamente de toda família, é o sonho de consumo do brasileiro, né? Então, eu percebo que isso tem mudado de alguns anos para cá e tem refletido muito na questão da remuneração. Então, a gente está vendo que essas diferenças salariais, que antes eram muito distantes, elas têm diminuído, né? Por isso que a gente está conseguindo ver essa capacidade de compra das mulheres, principalmente no mercado imobiliário. E você percebe que as incorporadoras, construtoras, elas estão preparadas para atender esse público, as exigências que às vezes podem ser diferentes das exigências dos homens? E como é que elas podem se não estiverem, na sua opinião, como é que elas podem se adaptar a isso? A mulher é muito... a decisão de compra dela é muito emotiva, né? E é muito pela questão muito de... às vezes, visual. Então, por exemplo, quando uma mulher entra num decorado, ela não esconde, às vezes, a felicidade, né? Aquela, nossa, amei esse apartamento. O homem não. O homem, ele é muito racional na decisão. Ele olha muito o plano de pagamento, as questões, as variáveis ali diferentes da mulher, né? Então... a gente precisa, sim, atender a esse tipo de público pela necessidade que ela tem como decisora de compra. Então, se para a mulher o visual, se é o emotivo, tal, a gente tem que atender ela nessas características também. Então, por isso que cada vez mais os ambientes de decorado, o ambiente mesmo, onde ela se projeta vendo o apartamento dela, com a família e tal, ela tem que ser conforme ela deseja, né? Então, a gente sempre tem feito investimentos grandes nesse sentido, porque isso é um decisor de compra grande para ela. Enquanto para o homem, a gente tem outras necessidades, né? Ele é um consumidor muito racional. Então, ele tem outras necessidades. Por exemplo, uma automação residencial para um homem faz muita diferença. Então, quando a gente vai nos nossos decorados hoje, todos têm... Nossos decorados têm automação residencial, que hoje é uma exigência muito do mercado que está vindo aí, né? É um facilitador aí para esse morador, né? Para essa família. Então, a gente está vendo uma tendência de mercado muito grande dentro desse segmento. Então, a gente já está preparado para isso. Então, a gente tem os nossos decorados todos com esses facilitadores. Então, a fechadura eletrônica, onde você consegue ver quem acessa o seu apartamento, né? Então, assim, acabou essa questão muito de chave, né? Então, são facilitadores aí que para o homem isso é ótimo, ele consegue controlar, fazer a automação da iluminação, do ar-condicionado, do ambiente da casa, do vídeo, do áudio, né? Da TV. Então, essas coisas, para o homem é muito relevante. E ele vê isso de uma forma ótima. Para a mulher, a automação, ela enxerga já de um outro jeito. Então, por exemplo, a pessoa que está vindo trabalhar aqui, como que eu consigo gerenciar para os meus filhos ter um código de acesso ao apartamento, né? A entrada. Aí eu vou ter eu vou saber quem está entrando, o horário que eles estão chegando e tal. Então, assim, é muito relativo, né? Para cada um tem uma forma de ver essa facilidade e deles entenderem o que para eles é benefício. Mas a automação residencial já é uma realidade, a gente já está vivendo isso dentro do nosso produto, e uma necessidade que está vindo tanto do homem quanto da mulher, né? Renata, o que você espera ver no futuro do setor da construção em relação à equidade de gênero e inovação? Eu gostaria muito que isso não fosse um diferencial, né? Eu gostaria que, numa realidade que hoje, como mulher, eu gostaria que no mercado de trabalho, a mulher, ela não precisasse, a gente está debatendo esse tipo de tema, porque deveria ser algo notoriamente igualitário, né?
Mas eu acho importantíssimo a gente conversar sobre isso, porque isso realmente não é uma realidade. A gente está no caminho, a gente está vendo que existe muitas ações dentro das empresas que estão favorecendo isso. Existe uma forma de posicionamento da mulher que eu acho importantíssimo, que é essa visão da mulher dentro do mercado de trabalho, é que assim, a mulher ela não entra para resolver o problema. Ela é muito genérica, ela resolve na raiz. Ela entende o problema e vai a fundo. Ela sempre aprofunda nos problemas que as empresas trazem, nas dificuldades que elas têm. Elas não vão lá e só resolvem. Então, eu acho que isso já ajuda demais para que as empresas entendam que elas têm uma forma de pensar diferente, elas atuam de uma forma mais macro, elas conseguem enxergar o todo, né? Então, que essas habilidades que a gente tem, né, que muitas vezes colocam, né, que, não, a mulher... Existem umas resistências, principalmente nessa questão de família, né, de dificuldade de operacionalizar os dois lados da moeda, né, do trabalho e da família, mas enxergar que existem habilidades que, principalmente de inteligência emocional, que a mulher dá de 10, né, em homens. Então, assim, enxergar esse lado que eu acho que é importante a gente ter dentro das empresas, essa inteligência emocional, essa forma de lidar com o todo, essa questão que a gente consiga, esse olhar estratégico que a gente consegue enxergar além do problema, né, muito mais à frente. Então, que a gente consiga ter isso, essas habilidades vistas como diferenciais e consigam colocar a gente num papel igualitário aí de contratação, de valorização, de crescimento profissional, que é o que deveria ser natural, né, no mercado imobiliário e no mercado como um todo. Renata, a nossa conversa está chegando ao fim. Sim. Eu gostaria que você falasse do impacto de iniciativas como essa da Abra Inc., do Mulheres à Obra, trazermos mulheres que estão na construção civil para contarem a sua história, suas dificuldades, suas conquistas, chamar a atenção das empresas para essa necessidade de equidade e igualdade, e também que você fizesse as suas considerações finais. Bem, eu acho isso importantíssimo. Esse tema, ele precisa ser levado... Enquanto a gente ainda tiver essa diferença, eu acho importante a gente sempre falar, trazer. Tem muitas mulheres importantes dentro do segmento imobiliário que construíram demais, que estão fazendo a diferença. Hoje, eu posso falar porque, assim, eu sou a única diretora dentro da empresa. A gente tem 2 conselheiras, mas eu estou vendo que isso está cada vez crescendo mais. Eles conseguem enxergar essa visão da mulher na estratégia do negócio, né? Porque existem lacunas aí que, muitas vezes, essa visão da mulher consegue preencher essa estratégia. Então, é importante a gente levantar esse tema e trazer essas mulheres que realmente conseguiram chegar lá com dificuldade, porque a gente passa por dificuldades e é por isso que as pessoas que estão nessa cadeira, elas precisam mostrar para essas mulheres que isso faz parte da trajetória e que é importante insistir, persistir, porque a gente consegue chegar onde a gente chegar onde a gente chegou, ter evolução na carreira, conseguir ser vista, sim. Então, é importante ter essas trocas e trazer essas pessoas para que mostrar isso para essa geração que está vindo aí, continuar persistindo, continuar trazendo essas possibilidades, esse novo olhar, assim, sabe? Eu acho super importante. Renata, obrigada por ter compartilhado com a gente as suas experiências, a sua trajetória. Obrigada, André. Obrigada, Abra Inc. Fico muito grata aí pelo convite e agradeço aí imensamente
ter sido convidado para uma pauta que eu acho, assim, de extrema importância e agradecer e parabenizar vocês pela essa iniciativa. A gente é que agradece. Este foi mais um episódio do Mulheres à Obra, do Incorpora Cast. Eu vejo você no próximo episódio. Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.